Meu nome é Marconi Drummond, eu sou o curador da exposição, né, da exposição Cria Experiências de Invenção. Quero também agradecer ao Minas por essa oportunidade, né, incrível de estruturar uma exposição para crianças. A gente sabe que é uma atividade rara, né, a gente vê que pouquíssimos eventos, né, são construídos nessa dimensão, sobretudo artes visuais para criança. E eu começo, então, já fazendo essa pergunta, se de fato existe, né, uma arte própria, né, apropriada, adequada para a criança. Eu desconfio que não, né? Eu desconfio que, sobretudo, para essa criança que é contemporânea, criança do nosso tempo, a gente está lidando com um ser absolutamente dependente, capaz, sensível, arguto, inteligente, né? Capaz de estabelecer todas as relações poéticas, todas as relações sensíveis com qualquer linguagem artística produzida no nosso tempo. Então, Cria Experiências de Invenção é uma exposição feita nessa crença, né, para essa criança contemporânea que é capaz de estabelecer relações abertas, né, ativas, sensíveis com a arte, né? Essa criança, como eu disse, que ela é inteligente, que ela é arguta, né, que ela é sagaz. Esses vínculos que eu acabei de descrever são vínculos que a arte contemporânea necessita, né, pede, né? O que a arte contemporânea quer é esse ser aberto, esse ser que não tem preconceito, esse ser que tem um corpo absolutamente sensível e propício para receber essas ativações. Então, a criança, ela é exatamente esse ser potente que a arte contemporânea requer e necessita. Eu disse que a exposição Cria foi feita para criança, mas, é claro, ela tem esse endereçamento para o público infantil, mas ela não exclui o público adulto, né? Ela trabalha com as múltiplas infâncias, né? Em nenhum momento, quando eu fui convidado para fazer a curadoria da exposição, eu pensei que eu faria uma exposição exclusivamente para criança, né? E excluindo o adulto. O que a gente tem percebido é que muito as experiências que passam dentro da exposição é que está havendo uma inversão, né? A criança está num processo de educação do adulto, né? Ela dá a mão ao seu pai, à sua avó, ao seu tio, ao seu amigo, né? Ela traz os adultos para dentro da exposição. Quer dizer, é muito bonito pensar como que essa inversão está acontecendo na exposição Cria. E muitas vezes o adulto, a partir dessa reminiscência da infância, também é ativado pela exposição. A exposição tem esse subtítulo, Experiências de Invenção, né? Porque a experiência está localizada não só na invenção, na criação dos artistas, mas também na reinvenção e na experiência de quem toca essas obras, de quem ativa essas obras, né? A exposição Cria acredita que essas múltiplas experiências podem ser reinventadas, ativadas, né, também pelo público, né? Ela é dada, ela é posta pelos artistas e pelo grupo, né, de fazedores de coisas, vamos dizer assim, né, que está aí dentro, mas ela só se completa, como todos nós sabemos, com a ativação do público. Então, o público, nesse sentido, ele é parte integrante da obra e a obra só se completa a partir dessas experiências. Por isso que a exposição também tem esse nome, Experiências de Invenção, que a invenção está na obra dos artistas, mas também está na experiência de quem as ativa. Bom, eu escrevi no meu texto, só um pedacinho, um texto muito breve de apresentação da exposição. Eu digo que criança não repete, criança recria. Capaz de romper com a normatividade recorrente em nosso mundo, toda criança guarda em si a latência do novo, a irrupção do inesperado, do indeterminado, do imprevisível, propriedades tão caras à arte contemporânea. Eu acho que essa é a chave para a exposição. Se eu conseguir, como curador, eu não sei, mas a ideia era exatamente alicerçar a exposição nessa crença, né? Na crença do indeterminado, do imprevisível, que são propriedades da arte contemporânea. E aí, nesse sentido, a exposição tem o desejo de se transformar como numa usina de fabular, numa usina de construção de experiências, numa usina de construção de invenções, né? Não é uma exposição de artes visuais, vocês devem ter notado, né? Tem muitos apontamentos da literatura, muitos apontamentos da música, né?
do vídeo e da cultura popular, quando também eu trago os jogos, a mancala e o jogo da onça, né, revisitando esses dois povos formadores da cultura brasileira, né, que é a África, né, que é a cultura africana e a cultura indígena, esses povos formadores da nossa estrutura cultural. Bem, então eu termino aqui, eu vou passar a palavra para a Estela, só queria chamar a atenção que depois da fala da Estela e da Carolina, né, nós vamos ter um bate-papo. Eu acho que é muito importante a gente poder conversar, por isso que eu acho que a Estela também tirou, né, rompeu com essa estrutura de palestra, né, e propôs algo mais dialógico. E logo então, depois desse bate-papo, a ativação da obra de canto pela Estela Barbieri, que participa como arte educadora, mas também que participa como artista. Muito obrigado. Bom, primeiro eu queria agradecer de estar aqui, agradecer o convite do Minas e do Marconi. Acho que foi uma alegria para mim esse processo de fazer essa exposição acontecer. Aprendi muito com o Marconi, que é um grande curador, que faz as coisas de um jeito maravilhoso, incluindo as pessoas, mas também se colocando, ele não deixa barato, discute e problematiza, mas põe foco onde ele quer. E também foi um prazer trabalhar com a Carolina Santana, do Malacacheta, e a gente pôde discutir muitas coisas importantes para a educação na arte, a arte na educação. Foi muito legal esse percurso que a gente teve para construir essa exposição. Acho que é como festa, né? Todo mundo fala que os preparativos da festa talvez sejam o melhor momento da festa. Então, quando eu comecei a trabalhar em museu, eu sou de Araraquara, que é do interior de São Paulo. Quando eu comecei a trabalhar em museu, eu já comecei a trabalhar em escola junto. Eu comecei a trabalhar num sítio em Campinas, na Escola do Sítio, e já no Museu de Arte Contemporânea de Campinas. Então, isso, para mim, sempre foi uma coisa boa e uma coisa esquisita ao mesmo tempo. Porque artista na escola tem lá um deslocamento, e educador no museu também. Tem um preconceito em ambos os lugares, né? Educativo no museu, aquela coisinha lá que cuida das crianças. Não tem uma visão assim, porque, na verdade, o educativo é aquele que vive a exposição no dia a dia. Eu fico com uma pontinha de inveja da Carolina, porque quem vê todas as maravilhas acontecendo nas relações com o público é a Carolina e os educadores. Então, quem mais vive as bienais somos nós, os educadores, não são nem os artistas, nem os curadores de arte. Isso faz uma diferença imensa, porque são as relações das pessoas com as obras. As obras de arte só existem na relação com as pessoas, né? Uma obra de arte dentro de um armário, dentro de um acervo, ela está lá parada, imóvel. Uma obra de arte exposta na relação com as pessoas é que é obra de arte viva. Então, acho que a gente tem esse privilégio, sendo educador em museu, dessa dinamização. Por outro lado, o artista na escola também tem uma coisa da vitalidade que é muito bacana, porque o artista é aquele que problematiza, que coloca questões, que vê outras linguagens, que vê como é que são as linguagens das crianças, o que as crianças estão se perguntando. Então, acho que esse papel deslocado, ele tem uma coisa salutar, assim, do não se acomodar, do não se encaixar exatamente num protocolo, mas de fazer movimento e de se relacionar com os movimentos também que vão acontecendo. Eu trouxe para a nossa conversa 3 pensadores de áreas diversas, que são pessoas que têm me inspirado muito e com quem eu tenho dialogado bastante. Um é o Daniel Stern, que é um médico. Está ali. O Ifu Tuan, que é um geógrafo. O Daniel Stern, que é um médico. E o Palasman, que é um arquiteto. Então, esses são 3... primeiro, eu ando muito interessada nesse entrelaçamento, nesse entrecruzamento, como diz o Marcelo, que também está aqui, que a gente conversou ontem, das áreas do conhecimento, como é que as coisas vão se interrelacionando. E aqui a gente tem a visão de um geógrafo, de um médico e de um arquiteto, de como é que as pessoas se relacionam no espaço. E o Daniel Stern, mais profundamente, ele vê como é que o nenê se relaciona
com as pessoas e com o mundo desde que ele nasce. O Daniel Stern é um médico que começou a escrever nos anos 70. Ele tem um livro lindo que chama Diário de um Bebê, que tinha tudo para dar errado, mas deu certo, porque ele interpreta, ele se põe a tentar entender como é que as crianças vão sentindo o mundo e vão se relacionando com o mundo. E aí tem um texto dele dentro desse livro Diário de um Bebê que ele fala da tempestade da fome. Ele vai falando como é que a criança se relaciona com a fome, como é que a fome é dentro dela, como uma tempestade, como uma coisa avassaladora e descontrolada. Que são situações que, quando o neném é bem pequeno, quando a gente é mãe de criança pequena, ou filha de uma velhinha, as situações físicas, fisiológicas, elas tomam o dia todo, né? Então, por exemplo, quando você é mãe da criança, você fica naquela lida, dá banho, dá mamar, põe para rotar, faz cocô, troca. E assim passa o dia. Você não percebe, você não tira a camisola, porque você vai fazendo uma coisa, vai fazendo outra, quando você vê o dia acabou. E agora eu tenho uma mãe velhinha que é muito energética, mas que tem 91 anos, e as questões fisiológicas voltam à tona de novo. Foi no banheiro, não foi no banheiro, como é que vai andar? Como é que vai andar daqui até lá sem cansar? Quer dizer, as situações fisiológicas, elas voltam à tona com muita força. E, no resto da vida, a gente ignora um pouco as situações fisiológicas. A gente não descansa quando está cansado. A gente anda um período imenso e não percebe muito isso. A gente não se percebe tanto. Não sei como é que são vocês. Eu, às vezes, me desrespeito. Sentindo coisas e não parando. Quer dizer, precisava parar e não paro. E eu sinto que isso tem muito a ver com o universo da arte, que são... Então, acho que a gente podia ir para o próximo. Bom, então, eu queria começar falando essa coisa dos espaços, de como é que os espaços se comportam e como é que eles nos atravessam. É alguma coisa que tem me interessado muito. Quer dizer, os espaços são convites, eles falam com a gente. Os espaços, eles nos dizem respeito. E o Ifutuan, ele fala coisas muito bonitas. Esse livro dele, A Topofilia, ele fala do elo afetivo entre a pessoa e o lugar. E ele fala que as materialidades dos espaços, o jeito como os espaços estão disponíveis para as pessoas, tem valores. Tem concepções. Como em tudo que a gente faz tem concepções, né? Cada gesto nosso, o Benjamin falava isso, né? Que em cada gesto nosso está toda a nossa biografia. Então, as coisas que a gente viveu, mas também as coisas que a gente acredita. Então, o espaço de mármore, ele tem certas crenças do valor do mármore, da imponência do mármore. Então, as materialidades, elas são linguagens, elas falam com a gente. E elas nos convidam de modos muito diferentes. E as obras dos artistas se relacionam totalmente com isso, né? As obras, é muito diferente da obra de um artista estar na rua, em relação com a cidade, e da obra do artista estar no museu. E é muito diferente o tipo de museu que ela está, e isso tudo ativa a obra de um modo diferente. Então, sei lá, para mim, o banho de canto está aqui, nesse ambiente todo branco, tem uma coisa linda, né? Que ele fica como flutuando no meu ateliê, cheio de informação em volta, com um chão que é de uma cerâmica lá. Ele se comporta de outra maneira. É muito relacional. As obras, elas se relacionam. Então, sei lá, quando a gente tinha itinerâncias da Bienal, era uma coisa maluca, porque a obra saía daquele espaço do Niemeyer, que é muito difícil de lidar, porque o espaço do Niemeyer é muito imponente, né? Para quem não sabe, a Bienal de São Paulo fica no Parque do Ibirapuera, num prédio que foi projetado pelo Niemeyer, que depois eu vou mostrar umas fotos, tem umas colunas muito imponentes. Quando a obra sai dali do espaço do Niemeyer e vai para um museu pequenininho, as mesmas obras que estavam lado a lado, elas conversam diferente. E eu sinto que assim também somos nós, ou seja, a gente é vários, conforme as pessoas que a gente se relaciona. A gente não é sempre o mesmo, a gente tem várias facetas. Uma pessoa que olha para nós com generosidade, e assim também acontece com as crianças, a gente dá o melhor de nós. Uma pessoa que olha para nós só nos criticando, ela vê o pior de nós. E muitas vezes, eu acho que precisa fazer muita terapia, mas
Às vezes a gente tem dificuldade de dar o melhor de nós para uma pessoa que fica nos olhando, o dedão do pé dele é torto e o cabelo dele... E fica olhando assim só para o nosso... que a gente... Podre é o que não nos falta, tá certo? Defeito, podre, tudo que está no mundo de maravilha e podre tem dentro de nós também. Então, acho que tem aí uma coisa de que acento que nós vamos dar. Qual é a melhor maneira de mostrar as coisas e como é que a gente vai potencializar essa maneira? Então, qual é a melhor maneira de mostrar a questão das crianças? Qual é a melhor maneira de mostrar a questão dos artistas? Acho que o Marconi procurou isso, quer dizer, quem ia estar lado a lado? Quais eram as melhores conversas? Qual era a melhor maneira de um artista que precisava de uma casinha, um outro que precisava de um espaço aberto? Como é que esses circuitos vão se contrapondo e se entrelaçando, né? Então, o Ifutuan também fala do espaço e do lugar. Ele fala que existe o espaço físico e o espaço habitado que se torna um lugar. Eu estou trazendo uma pitada de Ifutuan. Ele é muito mais interessante do que isso, mas eu estou trazendo para vocês um pouco o que tem me alicerçado nesse momento, com quem eu tenho conversado para a gente ir criando um território comum. Bom, aí o que o Daniel Stern fala? O Daniel Stern, ele vai falando dos afetos de vitalidade. Ele vai falando que os afetos de vitalidade não são afetos duros, como a raiva, a alegria, são afetos em movimento. Então, ele está falando do ritmo, da intensidade, da velocidade, que são os afetos que têm um certo movimento. São os afetos que a gente vai sentindo ao longo do caminho. São os gerúndios, que as pessoas, os grandes escritores, detestam os gerúndios. Para ele, os gerúndios são fundamentais. Porque os gerúndios é justamente o sentindo, percebendo. É um outro jeito de lidar com o gerúndio. E ele vai falando também da percepção amodal. O que é a percepção amodal? A percepção amodal é quando você sente com todos os sentidos entrelaçados, ou com pelo menos mais de 2 sentidos. Ou seja, eu vendo, lembro de um cheiro que me lembra a minha avó. Ou eu vejo essa obra e sinto um arrepio. Por exemplo, outro dia uma criança de 4 anos, numa das escolas lá que eu dou assessoria, foi desenhar uma barata. Eles estavam pesquisando insetos, ela foi desenhar a barata. E ela desenhou uma barata cheia de pelo. Na verdade, os pelos da barata tinham muito mais a ver com a impressão que a barata traz, com a aflição que ela tem da barata, do que os pelos da barata em si. Porque, na verdade, você pode falar, bom, as perninhas da barata têm lá umas coisinhas que poderia chamar de pelo, mas não é isso, não. É o jeito como ela percebe a barata, e ela expressa a partir desse jeito. Bom, o Daniel Stern, ele fala do bebê cartógrafo. Ele fala daquele bebê que todos nós já fomos e nós conhecemos, que é o bebê que pega o chocalho e fica muitas horas olhando esse chocalho. Quem me apresentou o Daniel Stern foi a Virginia Castrup, que é uma psicóloga que mora no Rio de Janeiro, que ela estuda a cognição, a invenção e a atenção. E eu tenho um ateliê, como o Marconi falou, lá em São Paulo, que chama Binar, e a gente faz uns grupos de estudos. Então, a gente tem estudado muito essa questão da atenção e dos atravessamentos. Como é que as coisas nos atravessam, como é que elas nos tocam. E eu acho que o grande lance dessa exposição, o jeito como o Marconi pensou essa exposição, é porque ela tem convites diversos. Ela tem convites que nos mobilizam de maneiras diversas. Porque é muito engraçado. Numa Bienal, por exemplo, as pessoas chegam, tem lá 180 obras. As pessoas chegam e falavam, escuta, não tem nenhuma obra participativa? Eu falava, todas. Todas essas aqui são. Todas são participativas, mas elas convidam a participação de um modo diferente, que é o que o Marconi acentuou nessa exposição. Quais são os afetos vitais que essas obras nos provocam? Como é que elas nos tocam? E como é que elas nos tocam de maneira amodal, que não é só pela visão, né? É pelo corpo todo. E, por outro lado, existe uma sintonia afetiva, que é outro aspecto do educativo muito interessante. Eu não gosto muito dessa palavra mediação, porque você não está entre uma coisa e outra, você está junto. Então, a sintonia afetiva é quando, numa conversa, a gente consegue se entender.
Ou quando, num olhar, a gente consegue conversar sobre as coisas sem precisar falar muito. Ou quando, numa reunião, você percebe que o outro está tenso sem ele falar nenhuma palavra e sem ele mudar de expressão do rosto, pela aquela espuma invisível que chega em você da tensão dele. Né? Como é que essas sintonias afetivas vão se dando sem que a gente não precise falar? Outra coisa importante que o Stern fala é do pré-verbal, ou não verbal. Aquilo que se dá no corpo, que às vezes demora para chegar no pensamento. Eu, por exemplo, tenho efeito retardado. Às vezes eu estou com um incômodo que só depois de uns dias eu vou entender. E a pessoa fala, escuta, por que você não falou antes? Eu falei, porque eu não sabia. Não sabia que eu estava sentindo aquilo que eu estava sentindo. Eu senti, mas depois que eu fui entender. Então, é isso. O Merleau-Ponty fala que quando a gente percebe, a gente se organiza. E eu acho que o oposto também é verdade. Às vezes, quando a gente percebe, a gente se desorganiza. Aquilo dá lá uma bagunçada no nosso sistema perceptivo, né? A gente fala, puta, que incômodo é isso, mas o que é isso? Nem sempre é tudo tão racional. A gente está numa era da competência absoluta, né? Todo mundo tem que ser competente, fazer tudo direito em menos tempo, e achar tudo bom, e não ter depressão, e não ter mau humor, e nem mau hálito, e tudo muito bem feito. E, na verdade, é tudo mentira, porque nós todos temos aflições, temos indagações, temos mau hálito ocasionalmente, o que vai fazer? E as coisas não têm esse protocolo, nós precisamos sair dos protocolos. Então, o Daniel Stern, ele fala disso, quer dizer, ele fala desse pré-verbal, ele fala daquilo que toca o nosso corpo. E eu sinto que essa exposição que o Marconi nos propõe, ela é política nesse sentido também. Ela faz convites imersivos de modos diversos. Ela lida com as nossas sintonias de modos diferentes. Pode passar. Bom, e aí eu vou me ater mais ao Pallasman. Esse livro do Pallasman, Os Olhos da Pele, é uma coisa maravilhosa, pode passar, que eu recomendo. E ele critica a supremacia da visão. Ele fala que no mundo contemporâneo o sentido que mais é valorizado é a visão. As campanhas publicitárias, a gente no Facebook, tudo é pela visão. E ele fala que o sentido mais importante do corpo na visão dele é o tato. Porque eu não preciso tocar o cabelo dele para saber que tem umas pequenas ondulações, ou dela, que as ondulações são diferentes da dele, porque a minha mão já foi afetada antes por isso. Ou que aquele casaco, ele tem uns pequenos buraquinhos que vai fazendo altos e baixos quando eu toco. Então, o tato, ele vai sendo o primeiro afeto de vitalidade, talvez se dê por esse sistema complexo, mas que o tato tenha um papel muito importante. O tato e o mundo contemporâneo, ele está liso, né? Então, faz os materiais assim lisos, que é fácil de limpar, não fica... É um material que envelhece sem caráter, o plástico. Vai ficando uma coisa assim meio encebada, né? É diferente da madeira, que envelhece com caráter. A gente também pode envelhecer com muito caráter. A gente tem uma materialidade boa. Embora o mundo contemporâneo queira que a gente fique sempre jovem e lisa. Não, minha gente, a rugosidade é fundamental. Então, as nossas rugas, elas trazem essa dignidade do envelhecimento, né? Do envelhecimento que tem uma materialidade que marca a nossa vida. As materialidades, elas trazem isso. A madeira, uma madeira bruta, quando você passa a mão, ela tem um monte de acontecimentos. É diferente da fórmica. A fórmica, aquela mesma coisa. E ele vai falando... Eu trouxe aqui um exemplo de uma ação que a Carolina e os educadores da Malacacheta fizeram na exposição passada da Lotus, que eram umas máscaras para olhar os trabalhos. Quer dizer, tem muitas maneiras de lidar com os olhos também. A gente pode amplificar a percepção, pode passar, a percepção do olhar. Esses são uns óculos que eu fiz, muito inspirados no Leparc, na Lygia Clark,
Óculos que também você vai criando uns filtros para você olhar através. Pode passar. Então, ele vai falando que, na verdade, o corpo precisa ir para o centro. Isso é um negócio fundamental no momento do mundo e fundamental no momento do Brasil, que a expressão, o corpo, essa parte política do corpo está precisando ficar apolítica, sensível, desejosa, tudo que são os afetos do corpo está saindo de banda. Então, ele fala o seguinte: eu confronto a cidade com o meu corpo. Minhas pernas medem o comprimento da arcada e a largura da praça. Meu olhar, inconscientemente, projeta meu corpo contra a fachada da catedral, onde ele passeia sobre as molduras e contornos, percebendo as dimensões das reentrâncias e das saliências. Então, a nossa relação com as coisas é física, é selvagem. E a gente perder esse lado selvagem da relação física com as coisas, como um aparato perceptivo e sensível, é uma perda para a nossa cognição. É uma perda para a variedade, para a modulação da nossa cognição. Senão fica uma cognição chapada, né? Quando o meu corpo se relaciona com as coisas, tem uma singularidade nessa relação. Né? Eu, que sou baixinha, tenho uma relação com esse pé direito diferente de um homem bem alto. Existe uma questão das presenças para fazer junto alguma coisa. Para fazer junto com as pessoas e com as materialidades. O Sterne conta uma passagem que o neném, ainda bem pequenininho, começa a olhar para onde a mãe olha. Então, se a mãe olha para lá, o bebê também olha. Existe aí uma tensão conjunta, existe uma reciprocidade dos olhares. Ou uma pessoa que você gosta muito, que se apresenta uma coisa e a pessoa faz uma cara assim, você fala, ixi, acho que está ruim. Porque a gente é desde nenê que a gente aprende isso. A ler o rosto. O rosto é a primeira paisagem que a gente aprende a ler. A primeira leitura que a gente faz é do rosto. Então, essa presença do fazer junto, ela não é nada trivial, ela não é nada fácil. A gente sabe, todos nós vivemos na cidade, vivemos juntos, não vivemos isolados. Como é difícil a gente entrar nessa sintonia afetiva e fazer junto, sendo diferente. E como é que a gente se coloca nesse movimento perceptivo? Aí eu trouxe aqui uma frase do Guilherme Wisnik. O Guilherme Wisnik escreveu um livro muito lindo, que eu também já esqueci o nome agora, pode me ajudar? Como é que é mesmo? Dentro do Nevoeiro. Eu estou com uma amnésia horrível para nomes, como vocês podem perceber. Dentro do Nevoeiro, que é um livro maravilhoso. E ele fez esse artigo na Piauí, quando ele estava pensando essas coisas do Nevoeiro, que eu acho maravilhoso também. Ele fala assim, ó, em que pese o estado de nublamento da percepção que temos do mundo atual, não se pode deixar de reconhecer ao mesmo tempo que vivemos o império da nitidez, numa sociedade de hipervisibilidade, em que parte importante da população mundial possui câmeras fotográficas no bolso e tem acesso imediato às postagens de fotos que produz. E também a chamada sociedade da informação. E aí ele vai falando sobre essa realidade. E a gente que trabalha no museu vive essa realidade de um jeito muito louco. A pessoa, antes de se relacionar com a obra, sai fotografando. E depois vai embora, põe o celular no bolso e pensa, visto, e vai-se embora. Sem que nada aconteça com ela. Não tem nenhum atravessamento, não tem nada que acontece. E as obras participativas, por exemplo, uma exposição da Lígia Clark. A Lígia Clark tem um trabalho que chama Bichos, que são umas hastes conectadas por umas dobradiças geométricas que vão mudando de posição e vão mudando a imagem. Aquilo é um massacre que as pessoas fazem. Porque as pessoas chegam naquilo e fazem assim. Não percebe nada. Quando viu, já quebrou. Então, tem aí uma coisa do consumo das ações, do consumo das atividades. Eu vejo 280 obras num dia. Por exemplo, as pessoas querem chegar na Bienal e ver tudo. Pode ver, mas não vai acontecer nada com a pessoa. Absolutamente nada. A obra de arte não é para isso. Então, eu sinto que tem aí, nessas questões que o Guilherme está trazendo, uma questão também do tempo que a gente dá para as coisas, da nossa temporalidade interna, de como é que a gente se põe num movimento mais lento,
para se perceber. Tem um texto do Graciliano Ramos que eu adoro, um conto, que é o conto dos Olhos Tortos do Alexandre. Que o Alexandre, ele vai caçar uma onça, e aí ele está lá caçando a onça e se machuca todo. Quando ele volta para casa, os pais dele falam, isso o Alexandre está contando para uns amigos dele. Os pais falam, Alexandre, pelo amor de Deus, o que te aconteceu, homem? Aí ele fala assim, não, eu me sujei um pouco. Eles falam, não, vai olhar no espelho. Aí quando o Alexandre se olha no espelho, ele vê que está sem olho. Aí ele leva um susto danado com aquilo e fala, meu Deus, eu perdi meu olho lá no espinheiro, quando eu estava lutando com aquela desgraçada. Aí ele volta no espinheiro, mas você não sabe, antes dele voltar no espinheiro, ele percebe que ele está vendo tudo pela metade. Você pela metade, a cadeira pela metade, a janela, está vendo tudo pela metade. Aí ele volta no espinheiro e fica lá procurando o olho dele, aí ele pega o olho, dá uma limpada na roupa assim e soca de volta. Quando ele põe o olho, ele põe ao contrário. Aí ele começa a ver meia tripa, meio coração, meio estômago, meio tudo. Aí ele fica super aflito e dá aquela virada no olho, assim, ai, tem um alívio, começa a ver tudo inteiro de novo. Só que ele estava vendo muito melhor, porque ele tinha tido essa experiência de olhar para dentro e olhar para fora. E essa experiência de olhar para dentro e olhar para fora, que é uma metáfora que o Graciliano traz para nós, ela precisa de tempo. Como é que a gente vai fazer um caldo? Eu tenho tido a mania de falar desse caldo. Que caldo que a gente faz para inventar? Tem gente que faz caldo andando, esse caldo mental. Tem gente que faz caldo em todo lugar. Vai no supermercado e já está fazendo caldo. Quer dizer, que é essa coisa que nos povoa, né? Sei lá, o Marconi para fazer essa exposição. Como será que ele fez o caldo dele? Visitou o ateliê das pessoas, e eu e a Carol, como é que fizemos o caldo? Uma ali uma coisa, outra ali a outra. Aí a gente conversava, aí pensava, trazia uma poesia. O caldo vai se dando. E esse caldo é uma conexão entre o mundo interno e o mundo externo, né? Que depois a gente vai tornar perceptível. Então, acho que tem aí um espaço de imaginação poética. E também existe um espaço de imaginação política que nós estamos precisando ter. Como é que o Peter Paul Pelbert, que é um filósofo, ele tem falado muito nessa imaginação política, que os alunos secundaristas, por exemplo, quando tomam as escolas, eles inventam uma outra maneira de se relacionar com a política da escola. Eles se colocam dentro da política. Como é que a gente vai tendo um espaço de imaginação poética e política? Como é que a gente vai fazendo isso acontecer na nossa vida? Como é que aquelas ideias estapafúrdias que a gente tem, eu vou dar uma aula no meio da praça e todo mundo vai rolar na grama. Como é que eu dou vazão para isso e penso, puxa, pode ser legal uma aula assim. E alguém do seu lado pode falar, putz, não, acho esquisito. Mas a gente precisa considerar esses insights, essas intuições que a gente tem. Que os artistas consideram e as crianças também. Os nenês consideram. Acho que os nenês são grandes mestres para nós. Porque eles têm outra temporalidade, eles estão lidando com a vida florescendo, eles são terros de percepção, e a gente vai se distanciando cada vez mais disso. Pode passar. Então, a minha experiência com a Bienal de São Paulo, por exemplo, isso aqui é o prédio nu. Está com essas sainhas aqui, porque tinha acabado de ser pintado e ninguém queria que sujasse. Mas o prédio, você ter seu corpo dentro daquele prédio, já é uma coisa avassaladora. Pode passar. Aí, cada curador que chega lá faz uma planta de ocupação desse prédio. Vai ocupando de um jeito diferente. Como a Galeria do Minas. Cada exposição, a exposição da Lotus dá uma percepção do espaço, essa dá outra. Só que isso dá fluxos diferentes, isso atinge os corpos de maneira diferente e relaciona as obras de maneira diferente. Então, essa daqui é a 29ª, a Marta Bogeia, que era arquiteta. E ela fez um espaço para a gente se perder. E era uma loucura, a gente se perdia mesmo. Eu mesma, às vezes, falava, gente, onde é que está mesmo aquela obra? Eu ficava perdida. Depois a gente aprendeu, mas, num primeiro momento, aquilo tira todas as nossas referências. Pode passar. E aí ele vai fazendo maquetes dessas diagonais, para que a gente vá se perdendo, não é linear. Pode passar. E aí, quando você não tem uma visualidade do espaço inteiro, porque você tem umas paredes que se interpõem. Pode passar. Essa é uma obra do Nuno Ramos, que ainda tinha essa tela, que ainda fazia uma outra lente. Pode passar. E aí, então, você tinha esses olhares enviesados. Aí chega... Ah, não, peraí, volta.
Esse já é o Martim Corulon, estou bem louca. Esse já é o Martim Corulon na 30ª Bienal, que é tudo... Você tem grandes passagens fluidas. Pode passar. E aí a maquete é outra coisa, são um monte de caixinhas. Então, você tinha grandes corredores que você via através. Pode passar. Então, você via longe. Você não tinha paredes que se entrepunham a você. Por que eu estou falando tudo isso? Pode passar. Porque eu comecei a fazer esse trabalho que chama Lugares, que é um trabalho imersivo, que são obras, oficinas, justamente porque eu vivi esses impactos da experiência do espaço. Eu vivi 12 anos no Tomiotaki, que todas as semanas as paredes eram mudadas. E nós, dentro de uma escola, ficamos lá com aquelas carteirinhas do século XIX, gente. Nós precisamos fazer uma revolução nisso. Que fica todo mundo sentado olhando para o pescoço do outro e olhando para a professora lá na frente. E isso é uma concepção hierárquica, é uma concepção de centralidade do adulto, é uma concepção de uma coisa prescritiva. Então, justamente, você ter uma obra de arte participativa, onde as pessoas possam viver temporalidades diversas e ficar ali um tempo elaborando, isso que o Marconi falou, de que a criança leva o pai e depois o pai fica lá, é muito verdade. A criança quer ir embora, o pai já não quer mais ir. Fala, ai, filho, eu ainda não acabei, espera um pouquinho, a criança já está noutra. Então, como é que a gente vive essa possibilidade imersiva? Isso que eu estou falando, vocês estão todos com uma cara muito séria. Está fazendo sentido para vocês? Vocês estão com alguma questão? Alguém discorda, quer falar alguma coisa? Quer falar, Estela, bobagem esse negócio que você está falando, não tem nada a ver. Pelo contrário, acho que está mexendo com a nossa realidade, o tanto que a gente precisa modificar essa estrutura rígida que a gente tem desse lugar. Agora, você sabe que também, como é que a gente modifica como é que a gente faz junto? Porque, por exemplo, amanhã as professoras chegam na escola ou as pessoas chegam no museu, tirou tudo, não tem mais aquele mobiliário, aí a pessoa chega, pronto. Aí vira outro autoritarismo, né? Que a professora fica perdida e fala, ai, meu Deus, agora eu não sei mais dar aula, como é que eu vou fazer? Aí o menino chega, rola no chão, aí a professora não sabe mais o que fazer. Como é que a gente faz a partir da repetição do que a gente já faz, vai criando pequenas diferenças que, quando você viu, já transformou. Talvez, o Beuys fala que a revolução somos nós, que é um artista alemão muito interessante. Como é que a gente vai fazendo essa revolução em nós e vai criando pequenas diferenças, pequenas mudanças? Em vez de um dia pôr as carteiras, põe as carteiras em volta e as cadeiras só no meio, outro dia faz não sei o quê. Como é que a gente vai criando trajetórias, percursos, processos de transformação? Porque não é verdade que a gente muda de uma hora para outra. Para a gente mudar uma coisa em nós, uma mania que a gente tem, é um esforço danado. E quando a gente leva um susto, a gente volta para o conhecido, não é? Todos nós somos assim. Então, no Lugares, eu aprendi uma opção de coisa. Eu aprendi que nem sempre os lugares eram participações colaborativas. Às vezes era uma participação em cima do que eu propus. Às vezes era uma participação com as professoras. Às vezes era uma participação com os públicos e as professoras. Aí eu fui percebendo. Assim também, sei lá, eu fui gestora de um museu. Quando os educativos começaram lá nos anos 60, 70. Mas quando isso se abriu efetivamente, as pessoas achavam que estavam dando voz, que estavam dando lugar. Eu tenho vergonha, mas eu mesma achava isso. Que é uma coisa ultra-autoritária e ultracolonialista. Eu fui muito criticada por isso, eu acho que eles tinham toda a razão de me criticar. Porque era uma concepção da época, porque realmente você estava abrindo as portas das coisas que até então estavam fechadas. Se a gente pensar na história da arte, a arte dentro da corte era diferente da arte nas sociedades mitológicas, que está tudo misturado, né? Nas sociedades mitológicas, você come na cesta, que é uma obra de arte, você se veste com obras de arte, a arte está dentro da vida. Essa arte afastada da vida, dentro de um lugar, ela vai sendo posta depois. A gente vai também falar sobre isso. Então, no Lugares, eram essas situações que tinham as materialidades. Aqui estava a minha voz e uma proposição minha,
dessa interação entre as diferentes tatilidades, entre os diferentes materiais, e as pessoas e os educadores iam viver ali. O maior problema que eu tinha eram os educadores, porque eles queriam fazer proposta com começo, meio e fim. E atividade. Atividade é uma palavra que eu acho horrorosa, porque ela está ligada a uma coisa assim, de apostila do fazer. Arte não tem nada a ver com produto. O produto é uma consequência do trabalho de arte. A arte é uma coisa do corpo, da cabeça, dos olhos, de todos os sentidos, do pensamento, tudo misturado. E aí você revela aquilo por meio da arte. Criança levar pasta cheia de trabalhinho não é fazer arte. É fazeção. Fazeção é outra coisa. Fica lá, e também fica, um monte de gente vem à disposição de um jeito qualquer. Fazeção. Não estava em disposição de verdade. Então, tem aí uma atmosfera que se cria para aquilo acontecer. Agora, nós, adultos, precisamos estar mordidos por isso também. Se um educador está fazendo uma visita de coisas que ele não se pergunta, de questões que ele não tem para ele, fica uma coisa meio falsa. As questões têm que estar para nós. Nós somos investigadores e pesquisadores também. Esse aqui era lugares de combinações líquidas, que era meio um laboratório de cores, de velaturas. Tinha um dossel de cores para as crianças verem as cores que elas fizeram. Então, esses são os lugares que tem essa dinâmica que vai acontecendo. Tinha uma dinâmica mais linear, porque as pessoas que trazem as crianças também impactam nessa experiência. Se é uma professora mais rígida, que quer que todo mundo ande em fila, você se relaciona com isso. Se é uma professora que deixa as crianças experimentarem, você se relaciona com isso, né? Então, agora a gente vai voltar. Então, eu acho que tem desde de Lascaux, quer dizer, nas cavernas, quando a gente ainda era nômade, já tinha essa necessidade de fazer arte. Já tinha uma necessidade de se colocar num movimento de arte. E essas pinturas, elas são incríveis, porque elas também têm um impacto da materialidade da caverna e também, a gente acha, né, que eles usavam a luz da vela, a luz do fogo. Vela não, do fogo. Então, tem uma coisa trêmula. O movimento impacta. Outro dia a gente fez um trabalho com umas crianças que foi maravilhoso. Eles estavam estudando o movimento, eles estavam estudando o voo da borboleta. E as crianças estavam fazendo várias hipóteses do voo da borboleta, como é que você fazia para mostrar que a borboleta estava voando. Aí um menino fez, uma menina, a Laura, ela fez uma borboleta de asa aberta e o menino falou assim, olha, ela está planando, mas ela não está voando. 4 anos também. Aí, por que ela está planando? Não, porque quando voa, aparece o vento. O vento tem uma relação com o voo. E aí ela, então, fez o voo, ela foi fazendo várias tentativas. As crianças investigam, de fato. Aí tinha o Edgar, que era um menino que estava fazendo muitas montanhas russas. E o Tato, que é um professor maravilhoso, que é um professor que trabalha com essas crianças, e eu trabalho com ele, ele falou para o Edgar, Edgar, o movimento da montanha russa é o mesmo movimento da borboleta? Ele falou, não, não é.
Aí o Tato falou, mas então eu te desafio a desenhar uma borboleta. Aí ele pediu para ver um filme de borboleta, e ficou vendo um tempão. Aí ele pegou um papel, um lápis, e aí ele foi fazendo um desenho de borboleta assim. Ou seja, ele fez o desenho do movimento da borboleta no corpo dele. Ele não fez uma representação de voo de borboleta, ele experimentou o voo de borboleta e trouxe para as marcas do desenho o voo da borboleta, que é um outro jeito. Ou seja, as crianças, assim como as sociedades mitológicas, têm a arte na vida delas. A gente que fica na escola falando, agora é hora de fazer arte. A arte está em todos os momentos da escola. Assim como as outras linguagens, áreas do conhecimento estão se misturando em todos os momentos da escola. Agora, depois, quando a gente virou sedentário, pode passar. Aí a gente resolveu construir um lugar para ver arte, para fazer arte. E eu acho isso incrível. Como desde o começo dos tempos, a gente queria parar para se ouvir, parar para se ver, para estar junto, para ver a manifestação do outro acontecendo. E aí, pode passar. A gente chega aqui no CRIA e pensa assim, como você se sente convidado a participar dessa exposição? Que tipo de convite tem aqui? Pode passar. Tem uma performatividade que todos nós temos. Quando a gente entra numa... É como fazer paisagem, né? Tem muitos arquitetos e geógrafos que falam que, ao a gente se deslocar, ao a gente estar na cidade, a gente está fazendo paisagem. A gente também é parte da paisagem. E a gente também performa. Você não quer pôr aqui nessa tacinha, ó? Essa tacinha aí. Quando a gente está fazendo uma proposição, a gente também performa. A gente também está... Opa! Olha que performance do computador. Vamos voltar para lá rapidamente. Ah, pronto. Pronto, volta só um pouquinho. E aí, o que mais me encanta nesse raciocínio, que aí acho que é um raciocínio muito do Marconi, que eu e a Carol pegamos uma carona e começamos a pensar como isso seria, é que essa performatividade nos convida a contemplar, a participar, a cooperar, a colaborar. São modos diferentes. Aí eu fui pegando umas definições do dicionário e outras que eu também inventei. Tá bom? Vamos lá. Não é muito ortodoxa. Mas fiquei pensando no que é contemplar. Outro dia eu fui ver uma palestra do Davi Lapujade, que é um filósofo francês muito interessante, que ele estava falando que o contemplar é o de estar junto, contemplar, de estar no templo. E ele fala da obra de arte como uma promessa, como algo que promete alguma coisa, que te entrega um novo pacto, que te põe numa relação de vitalidade com o cotidiano, com a vida. Então, eu achei linda essa definição de contemplar, de estar no templo, né? Ao mesmo tempo, lá no dicionário fala, olhar fixamente, que eu achei bem sem graça, essa definição, mas achei que valia a pena trazer para vocês. Depois, observar com muita atenção e cuidado, atribuir considerações, realizar suposições acerca de, imaginar, refletir profundamente, pensar e meditar. Então, nessa exposição aqui, tem convites a contemplar. Pode passar. Aí tem o participar. Se pôr, isso aqui também foi eu que inventei, se pôr na parte do todo. Então, participar é lidar com uma parte daquilo. É compartilhar, aí é o dicionário, fazer parte de, partilhar, possuir parte em, unir-se por uma razão, mas é uma razão que já existe, não é assim, vamos fazer uma coisa juntas? O que a gente vai fazer? Não é assim. Tem lá uma coisa proposta que você se junta e participa. E, enfim, aí tem o comunicar, tornar público. Vamos para o outro. Aí o cooperar, operar com, junto com os outros, atribuir ajudando, auxiliando, atuar juntamente, contribuir com o trabalho, com os esforços, com o auxílio. Aqui já tem uma coisa a mais do fazer junto... entrelaçado, de um fazer... Para vocês, tem? Não? Tem? Vocês concordam? Vocês discordam? Estou viajando? Tem umas nuances aqui, do jeito de estar junto, que não é linear, não é igual. Pode passar. E tem o colaborar,
que tem a ver com labor, se pôr em trabalho, trabalhar com, que também no dicionário tem a ver com cooperar, mas eu acho um pouco diferente. Fazer um trabalho colaborativo, onde todo mundo participa sem hierarquia, em situações iguais. Eu sinto que aqui, os convites dessa exposição têm tudo isso. Tem uma performatividade com convites que, ora é só para você contemplar, horas você participa, horas você colabora, horas você coopera. São situações diferentes. Tem sentido isso para vocês? E na sala de aula, como será que é? Será que as crianças colaboram? Será que elas contemplam? Será que elas só participam? Ou pior que tudo isso, elas fazem o que a gente manda sem sentido nenhum, só para nos fazer felizes? Porque as crianças são muito amáveis, elas querem assim, que a gente fique feliz com elas. Aí elas fazem o que a gente quer, mas para elas, às vezes, não tem sentido nenhum. E aí eu fui buscar algumas exposições, eu já estou acabando agora. Fui buscar o Bruno Munari. O Bruno Munari é um italiano. Bruno Munari é anos 60, né? Quando que ele nasceu? Anos 50? Ele nasceu ao fim dos anos 50. Bruno Munari era um designer que fazia coisas para crianças inacreditáveis. Ele fazia umas aulas divertidíssimas, que as crianças chegavam na sala, os papéis estavam todos no chão, e elas iam pegando os papéis e trabalhando ali mesmo. Ele era uma pessoa que adorava estar com as crianças. E ele foi fazendo uns livrinhos assim, ó, que chama pré-libres, que são os livrinhos para nenês, que são livrinhos de madeira, livrinhos de feltro, livrinhos com materialidades muito diversas. Ele é um homem conectado com essa questão das materialidades. E ele fez uma exposição que era Proibido Não Tocar. Essa aqui são as fotos dessa exposição lá no Sesc Pinheiros, em São Paulo. Aí tinha muitas coisas para você montar, para você experimentar, para você ler. Então, tinha um movimento de estar junto, de fazer junto. Pode passar. Depois, recentemente, teve uma outra exposição em São Paulo, que chamava Ioiô. Aí tinha também trabalhos de vários artistas, e modos muito diversos de participar. Então, você tinha trabalhos também da Regina Silveira, mas do Raul Mourão, de vários artistas que te convidavam de maneiras muito interessantes a participar. Pode passar. Teve também o Playground no MASP. O Playground também tinha uma variação, mas o Playground eu acho um pouco mais parado. Parece esses playgrounds de parquinho, que você movimenta o corpo, mas tem lá uma certa conduta. É diferente, por exemplo, agora está na moda, como que chama esses laboratórios de invenção? Que está na Fab Labs. Tenho pavor dos Fab Labs. Porque os Fab Labs, apesar de ser uma ideia genial de misturar as áreas de conhecimento e lidar com problemas e com solução de problemas, eles têm um problema muito sério, que é o jeito que todo mundo está fazendo. Eles definem um problema, por exemplo, esta vassourinha tem que varrer o chão sozinha. Aí eles te dão a vassourinha, uma escova dessas de limpar roupa, te dão um vibrador e um elástico. Então, para resolver aquele problema, você põe um elástico e o vibrador porque faz assim, sabe? Um vibrador mecânico. Aí você põe ou assim, ou assim, ou assim, e aí vibra, pronto, está resolvido o problema. Eu acho uma pobreza. Um dos nossos trabalhos com as crianças é inventar problemas, não só solucionar. A solução vem depois. Mas um dos nossos trabalhos é inventar problemas. O Fab Lab seria maravilhoso para pensar assim, olha, a água da chuva está parando naquela poça ali. O que nós vamos fazer para resolver esse problema? Ou um menino falar assim, olha, minha mochila está pesada para subir todas essas escadas. Como é que a gente leva a mochila sem ter que carregar? A gente precisa lidar com os problemas vivos, com os problemas que têm sentido para nós. Então, Fab Lab é uma ideia genial, usado de um jeito pasteurizado. Problemas inventados com soluções já pré-estabelecidas. E a gente precisa ter as intenções, mas não o objetivo, porque o objetivo na escola é uma tristeza. Você fala assim, eu vou ensinar números. Todas as hipóteses que o menino tem, você vai acabando e chega lá nos números. Então, são coisas diferentes. Esse é um coletivo Tralha que faz um trabalho lindo também, com palavras, com ideias, com... Pode passar. E esse aqui é o Palle Nielsen, que ele fez um negócio que era como um grande museu, que as crianças construíam coisas, isso nos anos 50, 60.
Isso era revolucionário. Na 29ª Bienal, a gente mostrou esse trabalho. Então, você tem, assim, espumas. Eu me inspirei muito nele também, para fazer várias das coisas que eu fiz, porque eu convivi com esse trabalho há muito tempo. Então, as crianças montavam essas coisas com pneus, as crianças faziam marcenaria, criança pequena. Então, tinha uma coisa de construir junto, que é bem bacana. Pode passar. Então, essa situação, só mais um. Os espaços como jogos e situações relacionais. É isso que nos interessa, pode ir. Então, eu acho que tem essa questão polissensorial no CRIA. E aí eu convido a Carol para vir aqui, para a gente poder conversar. E eu e a Carol fomos pensando juntas essas situações polissensoriais que o corpo pudesse estar o tempo todo presente. Pode passar? E pensando nas várias linguagens. Pode passar? E aí eu acho que podia ir para o seu. Para o meu? Deixa eu mostrar para a gente. Acho que a gente pode mostrar algumas situações. Aí, o que a gente foi fazendo? A gente foi pensando um material educativo composto por palavras e por perguntas. A gente foi pensando isso junto com o Marconi. E o Marconi fez as fichas técnicas da exposição móveis, para que as fichas técnicas pudessem ser como um jogo que está aqui na mão da Carol. Então, nós fomos pensando perguntas e palavras relacionadas a cada artista, mas que também podem se relacionar com outro. E como é que a gente estabelece relações entre uma obra e outra? Como é que a gente pode juntar essas perguntas e essas palavras relacionando? Então, dentro dessa exposição, existe aí um circuito de ideias que podem circuitar, sei lá, que podem... E nós duas fomos pensando nessa presença do corpo, como é que o corpo pode estar em cada situação, como é que obras a criança pode ver deitada, obras a criança pode ficar bem juntinho e outras a criança está com o corpo inteiro. Então, a gente foi pensando muito nessas relações polissensoriais. Isso mesmo, gente. Bom dia. Super feliz de estar aqui com vocês hoje. Foi uma experiência incrível, tem sido uma experiência incrível, né? Trabalhar nessa exposição, estar junto com a Estela. Estou aprendendo muito também com os educadores, com as crianças. E aí eu fiz um compilado de fotos para falar um pouco sobre essas impressões que eu tenho tido, porque eu estou na coordenação, mas acaba que eu faço muito visita também, né? Eu tenho 8 anos já que eu trabalho em educativo e eu comecei como educadora e até com Renata no Museu da Pampulha, a gente trabalhou junto lá. E de lá eu já peguei algumas coordenações e fui indo. E na medida em que isso foi acontecendo, eu criei uma Lacacheta, que é um núcleo de criação, que a ideia é pensar projetos educativos não só para instituições, mas, enfim, agregar pessoas e situações para a gente ter mais independência nesse processo de pensar em educação além da escola, né, em outros lugares. E aí eu e Estela pensamos para essa exposição o corpo como esse eixo muito forte, né? A gente entendendo, pensando que a criança, assim como nós, né, tudo bate no nosso corpo, mas como a Estela disse de uma maneira muito interessante, a gente sente, mas a gente às vezes não consegue se expressar, e a criança se expressa às vezes muito mais rapidamente, porque às vezes a fala ainda não está tão desenvolvida, outras questões cognitivas, então ela chora com mais facilidade, ela grita com mais facilidade. Então, entendendo esse corpo da criança como esse corpo mais sensível, mais expressivo, mais aberto, a gente pensou o material educativo e temos pensado as ações educativas, porque o tempo todo a gente fica pensando, né? Não é uma coisa estática, né? E eles trazem muitas coisas para a gente. Então, o material está circulando. Vocês vão ver que o material a gente pensou com o Marconi também. Foi muito legal o processo de pensar o educativo dessa exposição, porque é um educativo que a gente conseguiu... acho que foi das exposições que eu trabalhei, isso tem acontecido cada vez mais, e é muito legal isso, de estar todo mundo junto, curadoria, artista, educadores, coordenação, a Estela, que está como artista e está como consultora, né?
todo mundo pensando junto. Então, na expografia, o material está incorporado junto das fichas técnicas, a gente chama de tabuletas, e a ideia é que os visitantes, né, espontâneos ou que façam visita, eles possam também experimentar esse material no espaço, modificar de lugar. E aí vocês vão ver que são perguntas e algumas palavras que funcionam, elas podem funcionar como um jogo ativador de proposições, e as perguntas também servem mais ou menos dessa maneira. Aqui eu vou trazer algumas experiências. Estela me falou que eu estou curiosa de saber como é que tem sido. Até para quem tiver interesse, né, tem alguns educadores que estão aqui que eu vi em visita, ou outras pessoas que são educadores e são amigos, educadores artistas. Quem tiver interesse, a gente tem ali do lado, a gente fica, normalmente, os educadores se posicionam ali do lado da máquina de paisagens, que é essa primeira obra da Estela, ou ali no fundo, mas do lado da máquina de paisagem a gente tem um arquivo, que é onde a gente coloca os nossos relatos de visita, e a ideia é que nós possamos partilhar isso com as pessoas, né, com os educadores, artistas, enfim, qualquer pessoa interessada em acompanhar esses processos, em trocar ideias sobre esses processos. Então, a gente sempre faz, né, a ideia é que os educadores sempre façam um planejamento prévio de visita, e depois comentem, né, o que aconteceu. Então, todo esse arquivo que está aqui. Tem um pouquinho de coisa que eu consegui escanear e colocar, é muita coisa, é denso, né, o material. E eu acho interessante, importante fazer esse... Sempre achei muito importante essa coisa de fazer esse planejamento, porque às vezes se perde, né, esse trabalho do educativo, que é isso, a gente é a linha de frente da exposição. Muitas vezes a gente está aqui na exposição e as pessoas chegam assim, parabéns, a exposição de vocês está linda e tal. Aí o Ian me falou assim, mas a exposição não é nossa, não. Eu falei, claro que é nossa. É mais nossa do que de qualquer pessoa, porque é a gente que está aqui todo dia, né? A gente que entende o que acontece todo dia, os problemas, cuida das obras, né? É de todo mundo, mas ela é muito nossa nesse sentido. E eles têm que falar com alguém, né? E é a gente que está aí nessa linha de frente. Então, eu acho bonito também essa forma de entender a gente como parte disso de uma maneira muito potente. Bom, aí, essa foto é de uma visita que foi muito interessante que a gente fez com o Padre Eustáquio. A gente tem recebido muitas crianças pequenas, de 4 a 10, 11 anos. E essa turma foi uma turma do ensino médio. Então, a gente ficou muito empolgado, falando, nossa, a gente vai receber um pessoal do ensino médio, como é que vai ser isso? Né? Entendendo a adolescência como um outro lugar. E aí, a gente planejou uma visita muito... pensando nessa questão do corpo, nesse atravessamento do corpo, né? A gente pensou, olha, vamos fazer uma visita mais livre, deixar eles mais livres no espaço, eles experimentarem as obras. E aí a gente criou umas roupas de plástico, elas estão até aí, quem quiser ver, eu posso pegar para ver. E aí você coloca a roupa, é um plástico grandão, assim, e aí eles foram marcando depois da visita, e aí a gente entregou também algumas perguntas do educativo, eles foram marcando na roupa esses atravessamentos que eles sentiram em cada obra, de acordo com as perguntas, né? Por exemplo, aqui deu a pergunta, quando você se perdeu no caminho que você encontrou. Aí pode passar, por favor, sim. A obra do Chapeuzinho Vermelho, né? Que é uma obra assim, maravilhosa. É um grande desafio também em mediação, não é uma obra fácil de mediar, porque eles ficam muito, muito, muito empolgados quando eles entendem qual que é o contexto, né? Porque quando olha assim de cara não sabe, né? Principalmente porque muitos deles ainda não são alfabetizados. Aí quando a gente lê a legenda, explica, existe assim, a Chapeuzinho Vermelho é uma história muito clássica, então todos adoram, então eles ficam bem empolgados. E também, aí o que a gente tem feito? A gente tem explorado possibilidades de pensar essa história de outras maneiras, né? Além dessa narrativa comum que ela tem, né? Pensar se essa história fosse de um outro jeito, pensar a questão dos sons da floresta, a textura, né? Os personagens, né? Então, às vezes, as crianças, dependendo do grupo, se a gente percebe que é um grupo mais expressivo, no sentido de não ter tanta vergonha, algumas crianças se colocam como alguns dos personagens, é bem legal. Pode passar, sim. Essa também pode passar, só... Então, eu acho que a máquina de paisagens, que a Estela falou bastante, né, sobre as referências que ela
tem desse trabalho. É um dos trabalhos mais interessantes assim, que eu já trabalhei, porque eu nunca tinha trabalhado com uma exposição com tanta obra interativa e com esse tipo de interatividade em específico, né? E tem uma coisa muito interessante que a gente, como artista, vivencia também, né, e como educador, que é esse processo de criação. É muito forte, mesmo que, assim, claro, né, em todas as obras, antes de chegar, a gente pensa um eixo condutor, né? A gente tem trabalhado com alguns eixos, mais para frente eu vou mostrar. Mas a questão é esse processo. Muitas vezes a criança está fazendo alguma coisa, mas ela ainda não sabe nomear aquilo, né? Aí a máquina... Essa também é a exposição do Padre Eustáquio, que foi essa escola do ensino médio, que foi linda. A gente decidiu inverter as noções da máquina de paisagens da Estela. Ao invés de fazer essa organização na mesa, a gente colocou esse papel bem grande no chão e eles começaram a desenhar para depois organizar essa composição no papel, pensar a composição nesse outro lugar, que não a mesa, né? Esse aqui também é vídeo. Aí aqui é para vocês verem um exemplo de planejamento da Amanda. A Amanda é uma educadora incrível, ela está até aí na galeria, ela e a Ju, elas têm bastante experiência, já trabalharam comigo em vários projetos, elas são bem dedicadas. Eu adoro os planejamentos da Amanda, porque ela sempre desenha, colore, você vê que ela é uma pessoa ela pensa muito sobre o trabalho dela, isso é muito importante, né? Ela não está aqui para ouvir, mas, enfim. Aqui a gente fala um pouco sobre esses eixos, ó, pássaros, ruas, árvores, paisagem. A gente tem os eixos, mas, claro, né, o que eu estava falando com a Estela, assim, que, vamos supor, a gente está trabalhando o eixo bichos, né? A gente está pensando sobre bichos. Mas surgem outros assuntos, claro, né? As crianças o tempo todo têm hipóteses, eles são muito inteligentes. Né? Na máquina de paisagens, outro dia, a Estela tinha falado sobre as paisagens subterrâneas. Aí a gente estava pensando o que tinha embaixo da terra. O menino falou assim, corpos. Eu falei, gente, nem eu lembrava que tinha gente embaixo da terra morta. Então, assim, é muito interessante, pequenininho, assim, eu pensando em formiguinha, em minhoca, ele pensou em corpos. Então, assim, é muito interessante, eles são muito inteligentes, né? Então, esses eixos, assim, eles só são norteadores, ativadores, para que eles possam criar, para que eles possam imaginar, né? A gente também preocupa muito com isso. Pode passar, acho que aí vai ter só mais um planejamento. É só para falar mesmo, gente, dessa abertura do educativo, né? Assim, eu fico super feliz quando eu vejo professores que já vieram aqui, porque eu sempre penso e pensei o educativo como esse espaço de a gente estar junto com outras pessoas, dialogar, né? Esse espaço de acolhimento, é o que a gente faz o tempo todo, é uma delícia de fazer, mas eu sempre acho que tem jeito de vir mais gente, a gente trocar mais, então a gente está aí sempre que vocês quiserem, os planejamentos estão aí, os materiais, né? Mais alguma coisa? Eu fiquei curioso quando você falou da experiência de arte e educação nos anos 60. Eu queria um pouquinho mais de detalhe e casos, se puder. Obrigado. Na verdade, era como um grande laboratório, onde as crianças iam lá e produziam também. Então, elas construíam espaços com madeira, mesmo na marcenaria, e cavavam as espumas. Tinha uma coisa de como se fosse um grande ateliêzão, onde as crianças se colocavam no espaço, mas também construíam aquele espaço. Então, era uma coisa maravilhosa, porque as crianças passavam a tarde lá fazendo coisas, construindo, desconstruindo. Tem muitas histórias de playground no decorrer da história que fizeram essas experiências. Experiências de lidar com lugares depauperados e que as crianças fizeram dali um espaço de brincar. Acho que tem muitas experiências assim com a ideia de playground. E eles fizeram esse espaço imersivo, porque era como um museu, era como um laboratório, só que era um laboratório de fazer coisas. Então, eles faziam e aquilo ficava no espaço para outros brincarem. Tinha a presença de um adulto que sustentava isso, que eu acho que também é uma coisa importante da gente pensar. Qual é o nosso papel para sustentar? Porque, às vezes, a gente fala assim, nossa, as crianças daquela professora falam umas coisas incríveis.
problema não são as crianças, é a professora que ouve as coisas incríveis que eles falam. Então, acho que esse cara, ele dava suporte, né? Olha, eu acho que tem muitos jeitos de fazer esse trabalho de documentação, né? Porque, na verdade, quando você filma, quando você fotografa, você olha depois, tem um monte de coisa que você não tinha reparado, que estão presentes ali, né? Acho que isso é uma coisa muito legal da gente pensar. Como é que o nosso estudo da prática se dá pela nossa própria documentação da prática. De novo, pensando que aquilo não é mais a gente, mas um sujeito da nossa experiência. Então, acho que tem isso em jogo. Agora, eu acho que tem desde você escrever sobre os atravessamentos que aquilo te traz e poder tirar do genérico, né? Porque, às vezes, o jeito como a criança fala aquela formulação do que ela pensou, por exemplo, o que tem embaixo da terra, corpos, isso não é genérico, isso é específico, né? Essa especificidade nos interessa. E acho que essa singularidade do pensamento, né? Uma criança outro dia falou uma coisa interessante, falou que quando a minhoca anda, ela chupa para andar, porque é esse movimento, né? Então, as crianças, como os poetas e como as sociedades mitológicas, para tentar se aproximar das coisas, elas buscam afinar o vocabulário, afinar o corpo nessa percepção. Então, acho que a gente precisa documentar o que importa. Esses registros escolares lineares, que vão falando o que aconteceu linearmente, eles não servem para absolutamente nada. É outra alfazeção, né? Eu acho que o que importa, e eu acho que é lindo esse planejamento que a Carol trouxe, é a maneira singular como cada um se organiza, né? O que são essas partes organizacionais de um trabalho? Elas precisam ser um tesão para a gente, precisa ser uma coisa maravilhosa da gente fazer, que ajude a gente. Eu vou anotar para não esquecer, eu vou organizar para estar com todos os materiais, eu vou me perguntar para ir à frente, para sustentar da onde a criança veio mesmo, eu vou entender melhor se eu anotar. Quer dizer, eu acho que é esse movimento do estudante. Acho que a gente, como educador, precisa estudar a prática, estudar o que acontece. Eu acho que eu e a Carol, desde o começo, eu fui dando consultoria, mas nós concebemos o educativo juntos, e desde o começo essa é uma questão, né? Essa ideia do arquivo foi uma questão que a gente teve desde o início, de ter um arquivo que possa ir pondo isso num movimento não só entre os educadores, mas com os públicos. Acho que essa ideia documental ela é muito interessante nesse sentido. Ela não é para ser uma captura e nem um controle. Ela é uma ação poética. E não é poética no meloso, ela é concreta. Ela precisa trazer a voz da criança, o movimento da criança, o movimento do visitante. Acho que é isso que impacta, né? Que te reconecta com a vida mesmo. É isso mesmo, porque se a gente não registra também, né, numa exposição, você imaginar que todo dia a gente tem visita, de manhã, de tarde, a gente tem um trabalho de pesquisa, não só no planejamento, mas também que é esse contato com o outro, né? Então, é muito fundamental escrever o que importa mesmo. Então, a gente tem escrito, e na medida do que a gente consegue filmar, fotografar e deixar bem organizado para que seja possível compreender qual escola que é, enfim. É porque o próprio material ele é muito provocativo. Então, ele possibilita um diálogo que vai muito além e que vira trabalho de pesquisa, de imersão, de observação, que desdobra em outros, né? Então, ler as perguntas, né? Ou a própria exposição, né? Ela possibilita uma ressignificação que vai para além, né? E que a documentação possibilita essa pesquisa. Bom dia. Assim, não tem uma pergunta, mas pontuando o que você falou sobre a participação do público, eu penso muito também na participação na concepção dos trabalhos também, dentro da escola. Para quem não sabe, eu estou participando, meu nome é Alisson, eu estou fazendo aquela exposição que está no BDMG. Isso, eu vim porque eu sei que você foi lá. Isso. Isso. E aí, isso que você falou sobre a participação, que eu achei muito legal, porque eu até escrevi um manifesto, nele eu falo sobre participação, e eu ficava sempre pensando assim,
nossa, mas será que tem que ser uma participação colaborativa? Mesmo sabendo que o que eu levanto, as questões que eu levanto, todas as pessoas que entram já remete à infância, já falam, nossa, essas cadeiras, estudei nelas, sei como é que é e tal. Não, mas é isso que eu queria pontuar. Assim, essa questão da colaboração, eu penso muito também na colaboração, não, na participação, enquanto artista na escola, porque eu penso muito na questão. Assim, eu considero a escola uma residência artística. E aí, porque assim, tem essa coisa, né, do professor de arte que não tem tempo, não tem espaço, não tem recurso, não tem isso, não tem aquilo, não consegue misturar o próprio trabalho com o trabalho plástico, né, o trabalho como artista, com a questão docente. Para mim é difícil separar. E aí, pensar assim, nos processos de produção, né, não de produção só, de produção de conhecimento, vamos dizer assim, dentro da escola e colaborativo, né, é uma coisa assim que é isso, assim, que me toca e que é isso. Fala mais, que você está falando melhor que eu. Não, você falou muito bem também. É muito lindo o trabalho dele, eu adorei seu trabalho. O vídeo incrível e as pinturas. Eu acho que pensa a escola num deslocamento também das materialidades. Eu amei mesmo, você arrasou. Achei muito legal. E fico pensando uma coisa, diz que você fala da gente separado, né? Acho que teve um momento que eu trabalhava com uma galeria, eu tinha um antigalerista. Ele era muito ruim de vender. Era a Galeria Central, chamava. Inclusive, ele fechou a galeria e uma outra pessoa comprou, que era a galeria que a Nídia também estava. Ele chamava Wagner Lugoff. Mas ele era uma pessoa maravilhosa para discutir trabalho. E uma vez eu fiquei montando um trabalho meu que chama Circuito de Narrativas Líquidas, 15 dias. E fui tendo várias conversas montando. E as pessoas foram me provocando. Por que é separado a sua vida como gestora, como educadora, como artista? Por que as coisas estão separadas? Porque você não junta. E esse trabalho era o primeiro trabalho que tinha esse movimento de junção. E aí acho que eu fiz essa coisa dos lugares que me deu essa virada. Então, eu sinto que você tem toda a razão, as coisas se atravessam. Mas o que eu tenho medo só da gente ser muito artista na escola é que, às vezes, a gente não repara o quão artista os alunos estão sendo. Eu acho que essa medida é uma medida delicada, né? Às vezes, o professor está lá estrelando e o artista e as crianças que também estão lá nas suas investigações estão fazendo coisas incríveis e ele não está tendo a chance de olhar. Então, como é que a gente faz essa respiração entre o nosso processo e o processo deles? Que eu acho que é a mesma coisa dos educadores. Eles planejam uma visita, vai acontecendo um monte de coisa no meio do caminho. Como é que você não perde o seu fio, né, que você tem uma intencionalidade ali a zelar, mas também você considera o que está acontecendo? Mas eu gostei muito dessa sua visão de uma residência, porque eu acho que o trabalho do educador é um trabalho de invenção. E eu acho uma pena se a gente não olha para ele desse jeito. Olha, eu queria convidar vocês para fazer o banho de canto agora, porque as cantoras maravilhosas que trabalham aqui comigo, elas estão ali pagando o cafezinho ou vão tomar um cafezinho agora? Eu fiquei em dúvida. Não sei. E aí, a Danusa. Danusa, vocês vão tomar café agora ou não? A gente pode cantar? Podemos cantar. Mas vocês podem tomar café também. Podem tomar o café e a gente vai. Isso. Então, queria agradecer muito a Danusa Menezes e a Daniela Borges, que são umas parceiras deliciosas, que têm uma voz linda. E a gente tem feito banho de canto juntos, eu tenho gostado demais de fazer com elas. São muito queridas. E queria convidar vocês para um banho de canto. O banho de canto é o seguinte, uma pessoa senta lá no meio, e a gente canta em volta dela e ela toma um banho de canto. Depois vai trocando quem senta no meio, e a gente vai cantando em volta da pessoa. Uma coisa fundamental no banho de canto é a gente estar em sintonia. São os tais afetos de vitalidade e a sintonia, a afinação da sintonia. Como é que a gente vai se afetando e entrando em sintonia para a gente tocar junto, para a gente entender os ritmos, para a gente entender o tom, para a gente se entender, né? Como é que a gente vai fazendo? E para o banho daquela pessoa ser uma maravilha, né? Quando a gente está cantando ali, a gente está dedicado a quem está tomando banho. Porque depois a gente vai tomar o nosso também.
Aí a gente vai revezando. Como hoje tem bastante gente, eu não sei quem vai querer tomar o banho, não vai dar para o banho ser uma música inteira, porque senão não vai dar para todo mundo tomar banho. Vocês sentem lá um pouquinho e depois sai para o outro poder entrar. Tá bom? É um banhinho rápido. Não é um banho assim daqueles muito demorados. É uma chuveirada, gente, hoje, tá? E esse banho de canto eu fiz porque eu adoro cantar. Quando eu saí do Tomiotaki da Bienal, eu queria muito ser cantora. Achei que eu estava um pouco velha para me lançar nessa nova profissão. Aí eu falei, eu quero cantar com as pessoas. Aí falei, vou fazer o banho de canto. E aí a gente começou a fazer toda semana. Punha na internet, vinha um monte de gente que a gente não conhecia. Era muito legal. Meu marido, Fernando Vilela, que é artista também, fazia os banhos junto comigo. Depois, nossos filhos também são músicos e aí faziam os banhos junto. Então, essas mulheres maravilhosas vieram aqui fazer o banho comigo, porque é sempre bom ter uns apoios nas cantigas e tudo mais. Então, é isso. Muito obrigada de vocês terem vindo aqui, de ficarem tanto tempo. Muito obrigada. A gente podia fazer uma coisa com o corpo, que cada um vai tentando fazer um ritmo que converse com ele, com esse que ela está começando. Ó. Primeiro vamos fazer igual. Agora a gente pode ir mudando. Cada um vai fazendo um. Cada um inventa o seu. Cada um vai fazendo um. Pode fazer com a boca. Foi agora que eu cheguei, dá licença. 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 Oi, dá licença. Oi, dá licença pra gente chegar. Oi, dá licença. Oi, dá licença. Oi, dá licença pra gente chegar. Tá caindo flor, tá caindo flor. Tá caindo flor, tá caindo flor. Lá do céu, cá na terra. Olele, tá caindo flor. Lá do céu, cá na terra. Olele, tá caindo flor. Tá caindo flor, tá caindo flor. Tá caindo flor, tá caindo flor. Lá do céu, cá na terra. Olele, tá caindo flor. Vamos rodar, gente! Vamos rodar! Tá caindo flor, tá caindo flor. Tá caindo flor, tá caindo flor.
Set Monday.